Cara, o grande motivo pelo qual eu trouxe aqui é porque eu acho que o que vai acontecer em Minas Gerais, na verdade, é o começo, talvez, de um boicote que pode se espalhar também para outros estados, tá? É uma situação muito, muito, muito séria, mesmo assim. E o Ben Mendes, ele tá sendo o. Cara, ele tá canalizando, assim, essa questão e ele tá sendo o nosso primeiro soldado que tá passando por um boicote muito grande da mídia tradicional, né? E assim, nós estamos agora a 15, 18 dias, mais ou menos, aí. Eu ia falar, 17, 18 dias aí de se começar oficialmente a campanha eleitoral. E, bom, a gente passou por uma situação, né, em que os representantes de vários partidos foram chamados pela TV Bandeirantes aqui de Belo Horizonte para poder entender quais seriam as regras dos debates e possivelmente teve até um desencontro em que, quando o nosso representante chegou lá, o pessoal da Band ficou até meio surpreso. Talvez assim, o cara que mandou o e-mail não era o mesmo que ia estar lá na reunião, então talvez tinha recebido o convite por engano, assim, não sei se eles queriam a gente na reunião, mas a gente viu as regras ali dos debates e eles então comunicaram, né, que só vão chamar os candidatos a governo aqui de Minas Gerais que tiverem ali o mínimo dos 5 deputados, né? Que é o que a legislação eleitoral ali exige. E aí, assim, uma breve contextualização, né? Porque agora entrou mais gente aqui que não pegou o começo da live. O Ben Mendes é o nosso pré-candidato a governo do estado, né? Tem que falar assim porque a ata tem que ser homologada, né? O que a gente fez das convenções ainda pelo TSE, mas é o nosso pré-candidato a governo. É um cara que é muito conhecido aqui em Minas Gerais, né? Então ele faz um trabalho de defesa do consumidor aqui, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, mas também em outras regiões aqui de Minas Gerais, que é muito reconhecido, né? É algo semelhante ao que o Celso Russomano faz, por exemplo, em São Paulo, ou que outras pessoas fazem em outros estados, mas no caso do Ben, ele tem uma conexão popular muito grande aqui, tá? E muito regional, então o apoio dele é muito regionalizado, porque ele está há anos, há 7 anos, não é isso, o Ben? 7 anos, exato. 7 anos fazendo esse trabalho aqui em Betim, em Contagem, em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, né, toda essa região aqui. É um cara que eu aposto que se eu andar com o Matheus Simões, que é o atual governador de Minas, aqui por Belo Horizonte, ele não vai ser tão reconhecido quanto o Ben é. Então ele é essa celebridade assim que cresceu muito no YouTube, tem vídeos dele aí com 3 milhões de visualizações. E aí a gente recebeu essa notícia, né? E aquilo que eles estão fazendo agora com o Ben, depois pode ser com o Coronel Bustelo, no Rio de Janeiro, pode ser com o Brigadeiro, em Santa Catarina, pode ser com França, no Paraná. Então, cara, a gente resolveu reunir aqui nessa live, trazer esse espaço para o Ben poder falar. Eu sei que algumas pessoas da militância no começo tinham uma certa resistência assim com o Ben, que eu não conheço ninguém que conheceu o Ben Mendes pessoalmente e que ainda manteve essa resistência, sabe? Então acho que também é uma oportunidade aqui dele se apresentar para quem ainda é da militância aqui e não conhece ele, até porque é um cara que, se ele quisesse concorrer para deputado, por exemplo, ele já estaria eleito, entendeu? É um cara que tem uma reputação muito boa e que, né, cara, se formou em direito, tá se formando em medicina, é um cara que tem, porra, toda uma trajetória aí e enfim, resolveu se sacrificar pelo projeto, né, como um dever cívico, e agora, né, não só se sacrificando pelo projeto, como está sendo o primeiro a ser boicotado pelo projeto. Teve a famigerada reunião, que foi no princípio dessa semana, hoje é segunda? Não, então foi no final da semana passada. Terça. Isso, hoje é terça. Hoje é terça. Então a reunião, salvo engano, foi ou na sexta ou na quinta-feira, que a minha advogada recebeu um e-mail do jurídico da Band, o Cautiero recebeu um e-mail também, falando para nós irmos para a reunião da Bandeirantes, que nessa reunião seria lida a ata das regras do debate e era para assinar a ata. Ou seja, então estaria certo que eu iria participar dos debates, né? Chegando lá, o Cautiero chegou primeiro. Falar Cautiero, todo mundo sabe quem eu estou falando? Cautiero da militância aqui, ele é o meu coordenador de campanha aqui em Minas e ele também é um dos principais caras do núcleo de militância aqui em Minas Gerais. Perfeito. O cara de bastidorzão de Minas. Isso. Ele chegou... No meu entendeu? Isso, exato. Aí ele chegou lá, ok. Aí o diretor da Band, que inclusive foi o rapaz que me entrevistou para a rádio, esse diretor, o Cautiero disse que ele ficou assim, meio constrangido. Tipo, uai, você tá aqui, né? O que tá acontecendo? Certo. E aí participou. A minha advogada chegou, beleza, participaram da reunião. Quando mostraram a ata da reunião, nosso nome não estava lá.
Então não tinha o nome do partido Missão. Tinha todos os outros partidos que têm a representatividade no Congresso Nacional. A Missão não estava. E qual foi a desculpa que eles criaram? A lei eleitoral, eu acho que é 9507, mas enfim, a lei chama Lei de Eleições, o número eu acho que é 9507 mesmo. Ela dispõe que as emissoras de rádio e TV são obrigadas a convidarem para os debates todos os candidatos cujos partidos têm, no mínimo, 5 representantes no Congresso Nacional. Então, é Congresso, tanto Senado quanto Câmara Federal. Só que isso, a lei ela dispõe o seguinte, as emissoras são obrigadas a chamar esses candidatos. Mas a lei não impede que as emissoras, em um ato discricionário, convide quem ela quiser. Então, a Missão só tem o Kim Kataguiri no Congresso Nacional, mas não impede que a Bandeirantes convide a mim para ir. Não tem um impeditivo. A norma da legislação eleitoral, ela é uma norma impositiva no sentido de quem deve comparecer. Quem deve ser convidado, aliás, não é comparecer. Quem deve ser convidado. Mas a lei não é restritiva no sentido de que não pode convidar quem não tenha. Perceberam? Então, a Bandeirantes poderia tranquilamente me convidar, como poderia tranquilamente convidar o Renan para os debates, ou todos os governadores do estado do Brasil afora. O que eles fizeram? Eles falaram que vão seguir restritamente a lei eleitoral para convidar somente os partidos que tenham representação no Congresso. Fazendo isso, o que eles fizeram? Eles travestiram, eles ocultaram o boicote, né? Porque não, fica parecendo que não é um boicote. É só porque a Missão não tem representação no Congresso Nacional. Não é um boicote, mas a gente sabe que é um boicote. Por quê? Primeiro, por informações que nós recebemos de bastidores, de adversários políticos dizendo que não deveriam chamar, porque a gente está crescendo e a gente poderia atrapalhar a candidatura deles. Então, é certo isso. E outra certeza é que a legislação eleitoral, ela não é restritiva, ela é impositiva. Então, não haveria problema nenhum. Então, primeira questão, boicotando o nosso nome aqui em Minas Gerais, gera um problema para a expansão do projeto. E o outro ponto, que é boicotando o meu nome aqui em Minas Gerais, sob a alegação de que estão seguindo a legislação eleitoral, automaticamente isso significa boicotarem também o Renan. Entende? E aí, eles não precisariam nem de escancarar, por exemplo, que é o Lula que não quer que o Renan participe, que é o Flávio que não quer que o Renan participe. Eles simplesmente falariam assim, não, é porque nós estamos seguindo a legislação eleitoral de convidar apenas os candidatos que tenham representação de 5 parlamentares. Mas isso não é verdade, porque a lei, como eu disse, ela é impositiva, não é restritiva. Então, eles podem convidar o Renan tranquilamente, eles não estão violando o princípio da isonomia eleitoral. Nenhum outro candidato, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o Renan foi convidado pela relevância do Partido Missão, mas a menina lá do UP, por exemplo, eu não lembro, Samara, eu acho, que é a candidata a presidente do União Popular, ela não for convidada. Se ela ingressar com um pedido na Justiça Eleitoral para garantir que ela também participe, a Justiça negará o pedido. Por quê? Porque não existe nenhuma norma que imponha que quem não tenha representação no Congresso Nacional seja convidado. Mas a norma não é restritiva. Então, a Bandeirantes poderia tranquilamente convidar o Renan e não precisar convidar outros candidatos que não tenham relevância partidária. Exatamente. E aí é onde vocês têm que entrar, a militância. Tem que fazer pressão. Tem que entrar em todas as redes sociais, meios jornalísticos e publicações sobre o assunto, compartilhar, comentar muito. Inclusive, o Ben, quando publicar o vídeo com o Renan no Instagram dele, publicar os conteúdos sobre isso, é a galera, gente, divulgar o máximo possível,
porque a gente precisa fazer esse assunto chegar longe, e é um precedente que não pode... Eu acho que tá dando... Acho que alguém tá com um eco aí. É um precedente que não pode acontecer. A gente não pode deixar um dos nossos ser vetado do debate, boicotado, porque senão isso afeta os outros governadores também. E se você for analisar o cenário, se não o que tem mais chance da missão de chegar lá é o Ben Mendes. Então a gente tem que ir todo mundo, de todos os estados, ser a vanguarda, trabalhar por ele demais. Então a gente precisa do apoio de vocês, militância, para popularizar isso e não deixar esse absurdo acontecer. Porque tem que ter pressão. A Band só vai voltar atrás disso aí com pressão popular, com pressão de vocês e com o trabalho do bem que está sendo muito bem feito. E aí, eu fui ontem à Nacional, né, conversei com o Renan e com o Renato Batista, e eu me dispus, eu disse, olha, eu estou aqui para o projeto, né, e, enfim, nós temos hoje o seguinte cenário. Se eu não for ser convidado mesmo para os debates, qual foi o anúncio que o presidente fez ontem, o Renan fez ontem, e eu também fiz para os veículos de comunicação? Eu colocaria o meu nome para o Senado, aqui em Minas. Por quê? Colocando para deputado federal, existiria grande chance de ser eleito, mas não ajudaria tanto o projeto, certo? Por quê? Porque como não é uma candidatura majoritária, a gente não teria muitas possibilidades. Papai está em reunião, eu preciso que vocês fiquem em silêncio, por favor. Essa é a vida de o cara que ele faz medicina, faz conteúdo, é advogado e tem 3 filhos, tá? Só para porque ainda tem gente que enche o saco e fala, não, porque o Ben ele não veio aqui fazer live antes e tal. Assim, a vida do cara é corrida, tá? Tá aqui os meninos. Mas então, uma candidatura ao Senado, ela projetaria também o projeto da missão. Por quê? Porque existem sabatinas dos candidatos ao Senado. A Bandeirantes está pensando até em fazer alguns debates e candidatos ao Senado. É claro que ela me boicotaria também, mas pelo menos a gente aproveitaria as outras portas que se abririam, né, com a candidatura ao Senado, e ajudaria muito o projeto aqui de Minas, né? Porque aí conseguiria projetar os nomes, como o do Carlos, por exemplo, deputado federal, deputados estaduais, enfim, ajudaria bastante. E aí o Renan chegou a falar para mim, bem, você pode candidatar ao cargo que você quiser. Eu falei, não, eu estou aqui para ajudar o projeto. Então, eu quero me candidatar a governador, porque aí a gente consegue realmente trazer os olhos de Minas Gerais inteira para o Partido Missão. Se não for possível, se eles boicotarem, então bora para o Senado, que também a gente traz uma projeção. E aí ficou combinado assim, nós demos uma entrevista ao Metrópolis, que foi replicada, então o Jornal Tempo replicou, então tá replicado aí. E o Renan gravou um vídeo comigo que vai ser publicado aí ou nas próximas horas ou nos próximos dias, talvez amanhã ou depois, falando justamente isso que você falou, Barcelos, que nós contamos agora com a militância para fazer essa pressão.